boa tarde. Podem começar a entrar. Olá, tudo bem? Vamos seguir as nossas conversas das nossas torres. Eu daqui, vocês daí, né? Olá, já tô vendo muita gente que está participando do nosso grupo do WhatsApp. Oi, 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 oi. Sônia, Dani, Glória, Eva. Eva, ó, um coraçãozinho pra ti. Evanise, beijo, saudades tuas. Tô muito feliz, gurias, da participação de vocês no nosso grupo também do WhatsApp. Carol, super nossa parceira também. Daqui a pouquinho a Suzy vai estar entrando, tá, gente? A Suzy teve um problema na casa dela, faltou luz na casa dela hoje, mas parece que já voltou. Então, daqui a pouco ela deve estar entrando para compor com a gente e vai ser uma conversa super bacana que a gente planejou, que a gente está pensando, né? Já vou colocando vocês assim que hoje a nossa conversa então é mais desenrolada, né? O nosso tema é desenrolado, né? Já que na primeira a gente falou mais dos enrolados, a gente falou mais com essa temática, né? Então, olá, Gi. Olá, Xande. Participamos de uma live, eu e o Alexandre, no sábado. Quem quiser assistir, vai lá no @sprintfinal. Falei um pouco sobre corrida e o maratonista Alexandre também participou. Ó, a Suzy entrou, agora ela vai pedir então para conversar comigo, com a gente, né? Não é só comigo a conversa. Oi, Grace, tudo bem? Olá para quem tá chegando. Deixa eu ver se eu consigo já chamar. Eu acho que eu consigo convidar a Suzy. Que às vezes passa tão rápido para pedir para participar, né? Então, oi, Tati. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Eu Tô tava falando que aqui. tu, eu tava falando que tu tava sem luz, né? Sim, guria, a internet tá naquelas. Mas vamos Não, lá. mas tá ótima. A imagem tá Tá, boa e o áudio também tá, tá ótimo, tá? tá bem. Eu troquei Já aqui pra temos, internet do celular, aí vai funcionar melhor. sim, tranquilo. Já temos várias participantes do nosso grupo do WhatsApp, que eu Ai, já que legal. citei um pouquinho, eu já falei um pouquinho do nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no nosso grupo das desenroladas, então, para a gente seguir se apoiando, né? Pode entrar nas nossas bios, tem o link. Não é um grupo assim que a gente fica postando coisas toda hora, não é para ser assim mais uma coisa para a gente administrar, né? Para ser um grupo bem leve, assim. Então a gente coloca algumas coisas ali mais para a gente trocar informações, ter apoio, principalmente, né? Se escutar, né? Então e também ficar sabendo do que a gente está pensando enquanto esse projeto que eu e a Suzy estamos fazendo, muito a partir da construção, né, das nossas trocas, da construção com vocês, assim. Então, é bem isso que a gente tem planejado e pensado, né, Suzy? Isso, lembrando, né, Rê, que surgiu a partir da nossa primeira live, né? Então, Rapunzel na Torre, pensando que ser mulher, ser mãe, ser profissional por si só já é um desafio, né? E que nesse tempo de pandemia o desafio só aumentou, né? Então a gente poder contar com outras mulheres nesse momento delicado é bem importante. Então o grupo também vem para isso, né? Assim como as nossas lives, né? A live é uma conversa mais aberta, né? Aqui no Instagram, o grupo a gente vai direcionando também para as necessidades ali de quem está participando do grupo, né? Então é uma forma da gente ir construindo também colaborativamente, né? Algumas novas histórias, algumas novas significações, né? Para esse momento que a gente está vivendo. Isso mesmo. E uma das coisas assim que essa primeira live nos proporcionou, assim,
foi primeiro, assim, um alcance que a gente não imaginava, né? E eu e a Suzy, a gente sempre pensa, assim, enquanto profissional, que se a gente atingir uma pessoa, se uma pessoa der um retorno para nós, que teve o nosso apoio em determinado momento, que precisava, né? O nosso objetivo está super alcançado, assim, né? E a gente está tendo situações e momentos de muita emoção nesse nosso projeto que a gente lançou aí, né? Dos desenrolados. E um deles, então, na primeira live, a gente teve uma seguidora, uma amiga minha, que uma semana depois ela me fez uma surpresa. Ela pediu, ela fez uma encomenda, né? E chegou aqui na minha casa uma Rapunzel linda para enfeitar o chimarrão, né? E aí, essa Rapunzel, ela tem todo um significado que vai muito ao encontro das nossas lives, né? Da nossa proposta, né? Que por trás dessa Rapunzel tem uma mulher que está empreendendo, então, agora na pandemia. Ela é prof, né? Ela trabalha numa escola de educação infantil, inclusive que o meu filho, né, estuda. E ela criou, então, o Chimas da Rê. E ela ainda é mais especial porque ela tem o mesmo nome que eu, né? Ainda somos xará. Xará. É. E então, quem quiser seguir ela no Instagram, se gosta de chimarrão, vai amar os enfeites dela, tá? Se não curte muito chimarrão, tem que seguir, porque com certeza sempre tem uma amiga, um parente, um familiar que gosta de chimarrão e que vocês com certeza vão encontrar alguma coisa lá do agrado de vocês. Ela mandou o enfeite do chimarrão com uma cartinha, com uma balinha, né, com uma escrita linda. E foi a Nathalie, né, a seguidora, minha amiga, que me presenteou com essa Rapunzel, porque ela viu a Rapunzel lá no Chimas da Rê e lembrou da nossa live. Então, como é que eu não ia chamar a própria Rapunzel para nossa live hoje, né, Suzy? Claro! Nossa, ela tinha então, que a gente quer, assim, agradecer muito. A gente queria agradecer muito, né, por esse retorno, que foi tão significativo e cheio de afetividade, né, da Nathalie, que se lembrou da nossa live, né, e aí vocês podem também seguir ela é pedagoga, ela trabalha bastante com educação infantil e primeiro ano, né, ela tem bastante experiência nessa área. Se eu não me engano, o perfil dela é Nath Rocha Pedagoga ou Pedagoga Nath Rocha. Hoje ela está numa reunião, ela deve entrar daqui a pouquinho mais, tá? Mas a gente vai marcar ela nos nossos stories depois. E o @Chima da Rê, ou Chimas da Rê, eu não sei direito a escrita, que é quem está produzindo, então. E essa florzinha também veio de brinde para colocar no chimarrão, tá? Então fica o nosso super abraço para essas duas mulheres super batalhadoras e que estão aí junto com a gente nessa parceria. Né, Suzy? Isso aí. Muito legal. E da Nathalie, ela tem várias dicas, vários jogos, né, assim, que a gente está precisando também encontrar formas, né, de estar com as crianças nesse momento, de que seja divertido, porque chega uma hora que a gente já não tem mais ideia, né, que esgota todo o nosso conhecimento, então ela sempre traz novidades, né. Ela colocou ali, alguém colocou. Isso, @Nath Rocha Pedagoga, é isso mesmo, tá? E ela tem um filhinho pequeno também, então para as mães que têm filho pequeno, ela coloca bastante das experiências dela com o filhinho dela, então é super bacana, assim, de acompanhar. E o Chimas da Rê, ela veio aqui entregar na minha casa, né? Eu imagino que eu moro perto da casa dela, mas ela tá fazendo entregas, né? Então é um trabalho super bacana de vocês acompanharem, certo? E a gente vai trazendo, né, essa é uma das nossas propostas também, da gente se fortalecer, né, num grupo de mulheres, né, e o grupo quer dizer um coletivo, né, de que a gente possa estar nos apoiando e também trazer sempre, né, que a gente está tentando aí para as nossas lives e para nossa conversa, o lúdico, a brincadeira, né, então nessa live teve também lá a promoção do jogo, né, que vai ser entregue agora na próxima semana, então a gente vai falando sério e brincando, porque tem que ter muito jogo de cintura, né, pra gente lidar com as dificuldades, com os desafios, então a gente vai indo por aí, às vezes tropeça, cai, mas que a gente possa também compartilhar, possa rir, né, possa nos divertir, trazer uma coisa também leve, porque tá bastante pesado, né? Sim, sim.
E eu acho que a gente já vai entrar no nosso assunto, então, dos desenrolados, né, Suzy? A gente se falou ontem, eu e a Suzy, mais ou menos, eu coloquei para ela, assim, que eu tinha pesquisado para a gente conversar um pouquinho sobre alguns significados da palavra enrolar e da palavra desenrolar. Então, na palavra enrolar, eu achei o significado de conferir ou adquirir efeito de rolo, né? Feitio de rolo, tá? E na palavra desenrolar, tem muitos sentidos essa palavra. Então, eu selecionei 4, tá? O primeiro é desfazer ou perder a forma de rolo, né? O segundo é mover-se naturalmente, e aí um dos subsignificados seria correr, né? Que a gente já falou um pouquinho na primeira live, né? O significado 3 seria narrar minuciosamente alguma coisa. E o 4 que eu selecionei foi desembaraçar alguma situação. E só nesses significados, assim, eu já tive muitas ideias do que pensar. Mas eu quero saber quais são as ideias, então, que as pessoas que estão nos assistindo estão imaginando dessas duas palavras, desses significados todos. E aí eu lancei uma pergunta que vocês podem estar escrevendo nos comentários a partir da nossa fala, pode ser agora ou pode ser na sequência, né, da nossa fala. Se quiser também escrever depois da live, porque tem pessoas que também não vão conseguir assistir agora, né? Então, se quiserem assistir depois e colocar ali nos seus comentários, a gente vai adorar ler, né? E a pergunta é: o que seriam amigas, mulheres desenroladas, né? O que seria, então, essas mulheres desenroladas? Pensem um pouco e escrevam aí no comentário. Pode ser uma palavra, pode ser uma pequena frase. O que vem na cabeça de vocês quando a gente faz essa provocação, então? O que são as mulheres desenroladas? Tendo a pandemia e não tendo a pandemia, né? Vamos pensar nas situações que a gente está vivenciando, certo? E aí a gente vai seguir conversando e depois a gente volta para falar de novo um pouquinho dessa pergunta e também vai acompanhando as respostas de vocês. Também Suzy, a gente seguir um pouquinho? Isso. Posso, também acho que o pessoal pode ir colocando ao longo, né, da live, porque também o objetivo, e por que a gente escolheu o título, né, Desenroladas, é porque tem o filme, né, o filme infantil lá, Enrolados, que é baseado na Rapunzel, mas também porque a gente ficou se questionando entre vários conceitos, alguns mitos, algumas ideias, né, alguns pontos que a gente levantou a partir da live anterior e que também não deram tempo, né, da gente dar segmento em função do tempo do Instagram, de que a gente pretende hoje começar a desenrolar, né, começar a desembaraçar essas coisas que ficam misturadas, essas coisas que às vezes ficam num nó, né, num novelo, que nem sempre tem que a gente às vezes não acha o fio, né, não acha a ponta, não sabe por onde começar. Então, a gente trouxe uma série de ideias, né, seguindo ainda a partir do ser mulher, mãe e profissional na pandemia, né, se vocês quiserem ir colocando algumas questões também que ficou ou que vieram pensando. Aí também, alguém disse ali, mulheres que não ficam presas nos embaraços da vida. E são muitos os embaraços, né, e que às vezes, muitas vezes a gente não tá livre de se embaraçar, né? Não tá livre de se enrolar, porque a vida, ela é dinâmica, né? E a gente encontra várias situações no decorrer da vida que não dependem de nós e que nem sempre a gente consegue evitar, algumas situações até muito difíceis, né? Mas aí a gente podendo fazer uma organização de pensamentos, de sentimentos, de se conhecer, a gente vai poder ir desenrolando e, quem sabe, fazendo um outro rolo, né? Organizando as coisas de uma outra forma. A gente continua, né, se baseando no conto da Rapunzel, né? No livro lá, Fadas do Divã também, né? A gente sabe que tem muitas colegas aí da área, né? Tem psicóloga, psicopedagoga, pedagoga, professoras assistindo, então esse livro é ótimo também, que nos traz... Tô com ele aqui. Nós ficamos super lisonjeadas. Nós ficamos super lisonjeadas que, para quem não viu, uma das autoras do livro, que é a Diana Corso, ela fez um comentário, né, na nossa postagem no lançamento da live, então a gente ficou
extremamente feliz, assim, com enfim, né, ela é autora do livro, né, a gente ficou toda babando, assim, de ter sido reconhecida, né, assim, que todo o conhecimento que ela tem, né, e que está nos ajudando muito, né, a lidar nesse momento, né, com os nossos sentimentos, com as nossas conflitivas e com uma de outras mulheres pensando nesse trabalho, nesse projeto, então, que a gente fez, né, então é bárbaro. E enquanto tu estava falando, Suzy, eu estava me lembrando de uma charge que é algo do tipo em terapia, né, ou sem terapia, com terapia, né, e que parece um pouco assim, alguns fios todos embaralhados, todos enosados, assim, e num outro ponto, daí fazendo o contraponto, é uma construção, assim, eu não sei bem se é um novelo, se é algo mais organizado, né, mas enfim, sim. Uhum. Eu me lembrei dessa charge, assim, que eu acho que traz um pouco dessa nossa ideia, né, esse momento que a gente está vivendo, ele é embaraçado, né? E como tu mesma falou, né, Suzy, aquilo que não está no nosso controle, a gente vai ter que ir olhando uma parte por vez, né? E a gente vai ter que ir lidando com isso a cada etapa. E aí, tentando puxar para o lado, né, do conto da Rapunzel, que é o que está nos norteando, né? A gente estava falando na live passada sobre a questão, então, da Rapunzel estar na torre, e assim como nós estamos, né, de ela ter muitos momentos de solidão, né, e até é importante colocar que o livro do Fadas no Divã, ele se baseia no conto da Rapunzel dos irmãos Grimm. Tem muitas versões do conto da Rapunzel. O próprio conto dos Enrolados, ele tem a versão, né, da Disney. Então, a gente vai se basear aqui muito no conto dos irmãos Grimm, assim, que é um original, né, assim, e que é a base do Fadas no Divã. Então, ali dizia, né, que a Rapunzel, ela cantava, e a gente já falou isso, né, do canto, da pintura, né, que ela cantava para aplacar a solidão. E ela tinha ali uma companhia que era a bruxa, mas ela não tinha outras companhias, né, ela tinha uma falta muito grande do mundo externo, né. E se a gente relacionar com o momento em que a gente está agora, a gente também estava falando na primeira live que a gente está e não está acompanhado, né? Porque entre os nossos pares, a nossa relação diminuiu muito. Nós, enquanto mulheres e as nossas relações sociais, elas estão muito mais vinculadas ao trabalho, mas não tão próximas. A gente não tem tanto tempo para falar sobre o que a gente quer falar. A gente está tendo que falar sobre as coisas de trabalho, assim como as crianças também. As crianças também reduziram muito o seu contato com os seus pares, né? Então, ainda quem tem irmãos ainda consegue ter um contato um pouco maior, né? Mas muitas vezes também entram nas disputas de irmãos, e enfim, né? Mas quem não tem também primos próximos, enfim, está muito limitado, né, o relacionamento. E nós temos que lembrar que nós somos seres sociais, né? Nós precisamos disso. Na medida em que a gente tem uma limitação dessas nossas relações, né, a gente tem prejuízos muito grandes que interferem em tudo, né? Interfere, principalmente para as crianças, se a gente for pensar, a gente tem uma limitação de compreensão até do porquê que elas não podem, né? Daqui a pouco elas estão fantasiando que não podem por uma coisa assim absurda, né? Não por algo que não depende delas. Muitas delas colocam em si uma certa culpa, né? Eu não posso ir no fulaninho, né? Ver porque eu por isso, porque eu sou assim, ou porque eu fiz isso, ou porque eu gerei isso, né? No mundo da fantasia, às vezes vem isso, né? Então, a gente ainda tem que tentar se encontrar nesses nossos pares para estar um pouco mais leve, né? Voltando à primeira live, que foi muito o que a gente colocou, né? Para poder estar recebendo, assim, acolhendo essas angústias deles, né? Um adulto mais fortalecido vai conseguir demonstrar isso com maior facilidade para uma criança que já está um pouco fragilizada, né? Então é super importante a gente pensar nisso. E nisso que tu tá dizendo, né, do canto da Rapunzel, né, tem tanta parte dela
se distrair, né, dela lidar com a solidão, dela lidar, de elaborar o sofrimento, de passar o tempo, quanto traz também a importância da voz, né, e a voz é a palavra. Então, isso que tu diz, né, das crianças e até da gente mesmo, né, dessas coisas que a gente não consegue controlar, que é o outro ponto que a gente vai abordar, né, esse do controle, aquilo que está fora do nosso controle, que nesse momento não tem como modificar, a gente tem que, nessas fantasias, nessa imaginação, colocar palavras, né? Então, o objetivo da gente estar aqui falando e de estar lá no nosso grupo, a gente tem feito encontros também, né, mais fechados, assim, para poder escutar também, é de poder fazer a palavra circular, né? Porque justamente a gente falando que a gente vai ressignificar para nós mesmas muitas coisas, e é através da palavra que a gente pode estar acomodando um pouco essa angústia das crianças, né? Desse não saber, desse medo que está rondando todo mundo, do tédio, né? Uma palavra que as crianças têm pronunciado, até crianças bem pequenas, né? Tédio. Que bom, né? Tá aí. Aí o que a gente vai dizer disso? O que a gente vai proporcionar para que eles possam falar disso, né? Disso que tá rondando, que muitas vezes não é dito, né? A voz da Rapunzel, o canto dela também é o que proporcionou o contato, e o que proporcionava o contato com o mundo externo, né? E esse externo a gente pode pensar que é aquilo que está fora de nós, né? Era fora da torre, é fora da nossa casa, mas é fora de nós mesmos, né? Que é bem isso que tu diz da relação, né? Do contato com os outros, de poder colocar também, isso é bem importante a gente pensar nas relações hoje dentro de casa, né? Do quanto às vezes falta a palavra, né? E os relacionamentos, quanto mais próximos, mais complexos, né? Então a gente está restrita a relacionamentos muito próximos, e isso é ao mesmo tempo bom, ao mesmo tempo nem tão bom, né? Porque é tenso porque, por causa da intimidade, por causa da relação que se estabelece, porque todos estamos, né, dentro de casa sob as mesmas condições. Então, quanto mais do que nunca a gente tem que se empenhar para estabelecer um diálogo, para estabelecer uma comunicação eficaz, né, onde a gente possa dar voz aos nossos sentimentos, dar voz às nossas necessidades e poder ouvir os do outro também. Isso seja tanto com os adultos, né, se a gente for pensar marido, esposo, namorado, enfim, tanto com os filhos, né, e com as outras pessoas também. Então, quanto mais comunicação a gente tem, isso não é simples, né, porque às vezes a gente quer fazer comunicação por telepatia, né? A gente quer que o outro adivinhe o que a gente precisa e adivinhe o que a gente está sentindo, e não, isso não acontece. Por mais que o outro nos conheça, ou que a gente ache que o outro nos conhece tão bem, desde sempre, da mesma forma a gente não adivinha o que os filhos sentem, né? Isso é bem importante porque cada vez a gente adivinha menos. Quando o bebê nasce, a gente tem a ilusão de que adivinha, né? O Winnicott vai falar disso, né? De que a gente é a supermãe, a gente sabe tudo sobre o bebê. E a gente precisa se sentir assim para poder cuidar daquele serzinho que ainda não fala, né? Que a gente tem que adivinhar o choro, e aí esse adivinhar é muito da nossa interpretação, e a gente vai ajustando ela conforme o que vai funcionando e o que não vai funcionando. Mas quanto mais as crianças vão crescendo, mais essa nossa capacidade é diminuída. E a gente tem que aceitar isso com muita dor, né? Com muita dor, de que a gente não sabe mais. Cada vez a gente sabe menos sobre aquele serzinho. Parece que a gente pode saber mais porque já conviveu com ele há mais tempo, mas não, a gente sabe menos porque ele tem mais coisas, né? Então a gente precisa que ele nos diga. E para isso a gente tem que abrir espaço para que o outro possa dizer também, né? Sim, e isso fecha muito com o que nós conversávamos quando a gente pensa no conto da Rapunzel, na questão da bruxa, né? Tem duas passagens que eu destaquei do Fadas no Divã, e uma eu vou ler, ela estava mais para o final, assim, do que eu tinha organizado, mas eu já vou ler agora, porque eu acho que fecha muito com o que tu estava falando, Suzy, desse pensar sobre aquilo que a gente não sabe com relação aos filhos, né? E aí diz assim, ó: a fúria da bruxa é sempre o resultado de sentir-se invadida.
seus atos malvados são consequência da dificuldade de ver a menina, e aí eu quero só trocar a menina por filho ou filha, né? Crescer. Então, seus atos malvados são consequência da dificuldade de ver o seu filho ou filha crescer e o medo de perdê-la. Não se chega à maturidade sem perdas. Então, eu ainda botei assim para mim, essa frase ecoou aqui, né? Então, isso a gente precisa chamar para a gente poder pensar e colocar na palavra, como tu mesma estava falando, para que a gente consiga pensar sobre, aí vou puxar a brasa para o meu assado, que daí foi a outra literatura que eu trouxe assim, para a gente pensar, que é o Idiomas do Aprendente, que vai estar falando sobre modalidades de ensinagem, né? Modalidades de ensinagem é tudo aquilo que nós, enquanto pais e professores, levamos para a nossa relação da aprendizagem com a criança, né? Então, é o jeito que a gente se coloca diante de um aprendiz, seja ele nosso filho ou filha, ou seja ele o nosso aluno, né? Então, é uma literatura bárbara para quem trabalha na área da educação, mas também para pais. E aí a gente poderia falar inúmeras coisas sobre modalidade de ensinagem e do tanto que isso repercute na modalidade de aprendizagem. Mas já que a gente está falando do filme do conto da Rapunzel, então eu vou me deter nessa modalidade desta bruxa. Esta bruxa, ela exerce uma função materna de ensinagem de extremo exibicionismo. Tem uma música no filme dos Enrolados daí que diz: sua mãe sabe mais. Eu não sei quantas vezes nessa música eles repetem essa frase, né? E cada vez que eu assistia isso no cinema, quando eu assisti, eu me incomodava mais com aquilo, porque eu não era mãe, né? Eu era filha, então aquilo repercutia em mim enquanto filha, né? Claro que hoje repercute isso em mim como mãe, mas eu não quero saber mais, porque saber mais é anular o meu filho. É não escutar o que ele sabe, é não abrir uma oportunidade para ele me mostrar o que ele sabe. Então, a Alicia Fernandes, né, nesse livro, ela vai trazer a ideia, então, de que esse modelo exibicionista, ele ofusca essa capacidade, né, da pessoa, do filho, do aprendente, de se aproximar com os objetos do conhecimento, com o mundo, né? Porque só tem uma pessoa, então, que mostra esse mundo. E aí acaba sendo assim, nossa, esse mundo é só ela, é só essa pessoa. E ao mesmo tempo limita. Então, o que pode acontecer enquanto sintoma para esse aprendente? Pode aparecer a questão de eu não tenho tanto interesse assim, porque o que essa pessoa me mostra já é tanto para mim, já é tanto que eu não dou conta, né? Que como é que eu vou ter espaço? Como é que eu vou ter espaço para tentar olhar, conhecer mais o mundo, né? Então, isso da apresentação do conhecimento que um ensinante, né, pode vir a modelar, né, essa modalidade de ensinagem, ela é fundamental, e por isso que a gente fala da importância da escola, né? Porque na escola os estudantes têm a oportunidade de ter diferentes modalidades de aprendizagem e sair de um lugar sintomático. Por que tem crianças que têm dificuldades de aprendizagem e outras não? A gente poderia citar inúmeras situações, né? Inúmeras coisas fazem com que as crianças tenham dificuldades e outras não. Mas a gente sempre tem que pensar no que nós podemos estar interferindo para melhorar essa capacidade de aprendizagem, né? E para a gente se sentir pertencente a este processo, não invadindo o espaço do outro. E nesse momento de homeschool, né, tá muito difícil, porque daí a gente está lidando com as nossas limitações, que já não são poucas, num momento em que é inédito para todo mundo, né, e que a gente está com a escola dentro de casa. Mas acho que vale a gente lançar assim para pensar que a gente tem que pensar nas crianças que muitas delas estão tendo um primeiro contato com determinada aprendizagem no espaço doméstico junto conosco. Então, a gente precisa refletir, pensar, sempre tem como a gente mudar alguma coisa. Sempre tem como a gente aprimorar uma intervenção, sempre tem como a gente adaptar um momento da rotina que às vezes a gente acha que não,
esse é o melhor momento da rotina para estudo. Talvez não seja. Talvez foi o melhor momento da rotina lá no início da pandemia. Mas agora, na metade do caminho, a coisa está diferente, né? Então, a gente poder se permitir, e aí eu vou dar um cutucãozinho lá no enrolado e no desenrolado. Quando eu pensei em enrolado e desenrolado, eu pensei também numa mola. A mola, ela impulsiona, né? A gente pode... Lembra as molas malucas? Agora também me veio aquela mola maluca. Quem não brincou de mola maluca? Gente, quando enosava aquilo, a gente tinha que... Aí a gente tentava desenosar, daí dava para as amigas, porque já tava, né? Aquilo já não tava mais conseguindo. A gente tava tão no problema, a gente ficava meio cego com aquilo, né? É que nem a correntinha, a mesma coisa, né? A gente, em nós, uma correntinha, não consigo. Até a história de pensar numa pessoa fofoqueira, não sei se vocês já ouviram isso. Pensa numa pessoa fofoqueira, eu já ouvi isso, que vai desenrolar, né? Agora não me pergunta por que tem essa história, né? Ou então dá para outra pessoa diz, não, deixa que eu desenrolo para ti. E assim a gente vai. E normalmente são mulheres. Normalmente são mulheres que nos ajudam, né? E essa parte que tu traz da aprendizagem, né? O quanto isso passa pelo feminino também, né? E isso que tu diz das dificuldades de aprendizagem, né? Eu lembrei quando tu falou de algumas crianças que eu já atendi, né? Com dificuldades de aprendizagem, aí a gente vai falar que tem vários níveis, né? Das dificuldades. Sim. Mas uma frase que não é exceção, assim, né? E que eu me lembro muito de criança dizer, eu não sei, quem sabe é a minha mãe. Pergunta para minha mãe, ela que sabe, né? Então, isso que tu diz, para ter aprendizagem tem que ter dúvida, né? Para ter dúvida tem que ter espaço. Onde está tudo preenchido, e às vezes é o que acontece, né? Está trazendo aí da função materna, né? O quanto nós, mulheres, né? E nós, mães, muitas vezes a gente tampona coisas, né? Coloca esse nosso saber, que a gente precisa disso, isso é narcísico, né? Pra gente se afirmar, pra gente poder lidar também com as nossas dificuldades, né? O quanto a gente não dá espaço, né? Para que a criança possa crescer, que ela possa se desenvolver, né? E o quanto, aí tu traz da escola, né? A escola a escola é um mundo, né? Um mundo fora da casa, né? Um mundo fora desse ventre materno, né? Que a gente poderia dizer de uma função paterna, que é apresentar o mundo, que é apresentar coisas diferentes para além desse universo que a mãe vai apresentando para a criança, né? E ali no conto da Rapunzel, a gente tem ali a função materna representada tanto pela mãe biológica da Rapunzel, né, quanto pela bruxa que assume essa função materna, né, e o quanto ela cuida da Rapunzel, né, a mãe da Rapunzel, né, que coloca também o seu desejo, né, e faz ali algumas imposições para esse pai que também não intervém, né, porque ela diz, eu quero comer lá, né, como é que é, Raponsos, raponsos, né? Isso, que aí é a salada lá, que então o livro traz uma referência, né, aos desejos de grávida, né? Então, ela diz, tem que satisfazer o desejo da mãe, porque senão a criança vai nascer com cara né, daquilo que a mãe não comeu, daquilo que a mãe não fez. Então, a Rapunzel vem marcada, né, no nome dela, a gente poderia dizer que ela vem com essa marca do desejo da mãe. Né? Aí fica o desejo da mãe, né, imposto. E esse pai não se coloca, né, ele não diz, não, já fui lá, já busquei uma vez, agora chega, né, e não coloca limite. É um pai que não aparece, é uma função paterna que não é exercida. E da mesma forma a bruxa, né? Ela vai cuidar da Rapunzel, ela vai assumir a Rapunzel como filha, né? Ela faz uma maternagem, ela cuida, né? Mas na medida que a Rapunzel vai crescendo, o que ela tem medo? Ela tem medo de perder a menininha dela. Como a gente tem medo de perder nossos bebezinhos, né? Todas as mães. Então, ela não podendo lidar com isso, o que ela faz? Ela aprisiona a filha, que é a Rapunzel, né? Coloca ela numa torre, achando que ela está protegendo de uma certa forma, né? Porque o medo dela é da perda, de que algo aconteça com a Rapunzel. E essa perda pode ser até de que ela descubra um outro mundo,
né? E que ela possa gostar desse outro mundo, né? Aí eu me lembrei, tem uma série, a Black Mirror, né? Que são vários episódios, assim, bem muito interessante para abordar vários pontos, né? Mas tem um em especial que é uma mãe, né? Eles desenvolvem, ela descobre uma alta tecnologia que é desenvolvida e ela implanta um chip, né? Na filha. Então parece ali o conflito dela, vou fazer, não vou fazer, né? Mas enfim, ela opta por fazer. Por quê? Porque elas vivem numa cidade, a menina transita e vai crescendo e ela tem medo, né? Como a gente tem, medo de que algo aconteça com o filho, né? E o que ela pretende? Proteger, né? E essa é a propaganda do negócio, proteja, né, o seu filho. E ela vai, então, fazendo uso disso numa tentativa de proteção. E aí não vou contar a sequência, né? Porque é legal que vocês assistam. Mas o desenrolar da história. Mas tem ali um exercício de controle, né? Que ela vai controlando também. Ela vai tanto vendo, né? É a realização de um desejo materno, que é ver o que o filho está vivendo e poder impedir que ele sofra, né? Que é, enfim, o supra-sumo, assim, do desejo de maternidade, né? E é controle. Acontece que isso tem consequências, né? Então a gente vai falar de graus, né? Desde assim, coisas muito simples do cotidiano que a gente faz, né? Até na outra live a gente falava da autonomia, né? E o quanto coisas corriqueiras, assim, a gente não se dá conta. Eu lembro que tu falou da bolacha, né? Porque não coloca a bolacha ao alcance da criança, né? E o quanto isso está no nosso inconsciente também, né? De que a gente não se dá conta de uma coisa simples, né? De que ele vai ter autonomia, mas, poxa, ele tem... Então, a gente tem que ir elaborando essa nossa dor, esse nosso sofrimento, essas perdas, né? E para isso é muito importante que tenham outras pessoas, né? Outras coisas entre a mãe e o filho, que é o que a gente vai falar da função paterna, que então a Rapunzel não tem, né? Não tem alguém que se coloque entre as duas. E o que é o que se coloca entre as duas é quem ou o que vai despertar também o desejo da mãe. Essa mãe, para não sufocar, para não prender o filho numa torre ou numa redoma de vidro, como a gente pode dizer também, né? Ela tem que ter outros interesses, que seja o trabalho, que sejam as amigas, que seja, enfim, coisas de mulheres, né? Coisas outras para além dessa criança, né? Exato. E acho que isso, assim, de procurar essas outras, né, essas outras coisas, né, que a gente precisa ir atrás e demonstrar isso, né? Uma das coisas que eu pensava do trabalho, assim, que eu converso muito com as mães e que também tem a ver com essa modalidade de ensinagem, o que a gente diz para os nossos filhos quando a gente está trabalhando. A gente diz, que saco, eu tenho que trabalhar, tu sabe que é uma obrigação, tu sabe que eu preciso disso, né, para isso. Bom, mas a gente também precisa pensar que a gente trabalha porque a gente gosta do nosso trabalho, né? Então, poder dizer que gosta de trabalhar, que está fazendo algo por prazer, que, não, mas eu escolhi isso, eu quero isso, né? Acho que dá uma outra conotação para as crianças das nossas escolhas e de que elas não estão nesse lugar totalmente para nos satisfazer, né? A gente falava sobre isso, né? Do quanto é pesado isso para as crianças, né? E tem uma frase que faz total sentido, assim, é que ninguém quer ser um fardo para ninguém, né? Nós, enquanto mães, não queremos ser um fardo para os nossos filhos e nem os nossos filhos deveriam ser fardos para nós, tão árduos, né? E aí eu me lembro de uma vez que a minha mãe disse assim, eu disse para minha mãe, ai mãe, mas eu vou ter que ir em tal lugar com as minhas amigas, eu era adolescente. E aí tu vai ficar sozinha? Não sei por que motivo, meu pai não estava em casa, né? E aí ela disse assim, minha filha, mas eu gosto de ficar sozinha.
E aí aquilo, pra mim, assim, como assim ela gosta de ficar sozinha? Numa fase em que eu estava na adolescência e eu queria estar na companhia de outras, né? Então, hoje eu percebo que muitas de nós, agora na pandemia, talvez o que a gente mais queira em algum momento do dia é estar sozinha, né? Com os nossos pensamentos, se encontrando consigo mesma, né? E infelizmente tá difícil, tá muito difícil a gente ficar nesse momento nosso, né? Então, poder pensar isso, acho que favorece a elaboração, né? Eu vou só retomar que a gente tem ainda 20 minutos de live, né? Eu tô dando uma controladinha no tempo. Então, eu vou voltar um pouquinho para as questões da escola, porque eu acho que veio, como assim, nas conversas, né? Veio muito a questão do lidar com as crianças na escola. A gente pode fazer uma live especificamente sobre isso, eu e a Suzy já tínhamos conversado, mas assim, só para dar algumas pinceladas sobre essa parte assim do homeschool, né, que nós estamos tendo que acompanhar. Eu acho que algumas sugestões, né, eu posso estar passando para vocês, como deixar aparecer os erros, que é isso que a gente está falando, né? Não é para estar perfeita a atividade do seu filho, né? Os professores da escola, eles não corrigem o tempo todo as atividades das crianças. Eles observam o processo. Então, a gente não tem que postar a atividade 100% correta, né? E isso fere o processo. Eu acho que a gente tem que permitir essas imperfeições, por mais que muitas vezes batam no nosso, vai ferir, né, o nosso ego enquanto mãe de ter esse filho idealizado, esse filho, né, perfeito, entre aspas, muitas aspas, porque nós, daí vão dizer que nós somos mães perfeitas, né? Tira, a gente não tem que ser mãe perfeita, a gente tem que ser só mãe. O Perfeita tem um filme, né? Perfeita é a mãe, né? Tem um filme bárbaro. E então, assim, deixem os erros aparecerem. Persistências de erros que vocês percebam enquanto estão lidando com a atividade, façam a criança revisar num outro momento, né? Peçam para dar mais uma olhada, peçam para olhar um modelo daqui a pouco em outro local, né? Então, mandem até uma mensagem para a professora, se for o caso, ou não também, porque isso a gente também tem que cuidar. Aqui em casa eu tenho pensado muito na maneira como eu digo as coisas para o Guilherme, porque ele não sabe ler. Então, quem sabe ler somos nós, os pais. E aí, a gente está em contato com a professora nos manda muitas vezes a preparação da atividade da aula online, e conforme o que a gente diz para ele, a gente vai ficar naquela situação de dizer, dele pensar, né? Não, essa atividade, essa proposta de aprendizagem, ela não é minha. Ela é lá da minha mãe, quem sabe é a minha mãe, quem sabe é a minha professora, né? Então a gente tem que pensar muito o que a gente vai dizer. O que eu tenho dito para ele é: vem aqui que a tua professora te mandou uma mensagem. Eu vou ler para ti o que está escrito e aí a gente pode pensar o que será que vai acontecer. Então a gente lê junto, a gente olha junto. Ah, tem que planejar isso, tem que separar isso. Ele já tem o canto lá dos materiais dele, ele já deixa mais ou menos separado. Aquilo que não consegue separar, eu ajudo. E isso, a gente tem que se dispor a ajudar, dizer, olha, eu tô aqui para te ajudar. Se tu precisar de ajuda, eu tô aqui, né? Às vezes, em decorrência de toda essa situação, muitas crianças estão demonstrando extrema insegurança. E isso mexe muito com a gente, né? Porque daí a gente aciona ou o nosso lado extremamente controlador, de fazer tudo pela, né? Ou então aciona um pouco a nossa ira, um incômodo, né? Do tipo, mas como que ele não tá conseguindo fazer isso? Isso ele consegue fazer, né? E meio que a gente diz, mas tu já fez isso, tu consegue. Bom, mas é um outro momento. E a gente precisa acolher isso, né? Outra coisa importante disso que eu estava falando, das coisas que são dos pais e dos professores, né? Desses modelos de ensinagem. É fundamental devolver para a criança quando ela não quer fazer ou quando ela não está pensando muito bem eu não quero fazer essa atividade. Bom, então tu vai ter que falar para tua professora que tu não quer fazer. E aí ela vai te orientar como que vai ser, se não fizer, né? Acho que devolver faz pensar e faz se dar conta que aquilo é pertencente a ele, que aquilo é importante para o desenvolvimento dele, né? Que ele vai
ganhar alguma coisa com aquilo, né? Que ele vai adquirir algo com aquilo, que pode ser, porque se ele não tentar, ele também não vai saber se aquilo é bom ou não, né? Então, acho que incentivar isso, né, do tentar, para daí poder se ver como uma conquista, né? Isso da qual é o papel da mãe, né? Ou qual é o papel da mulher. E a escola é tanto um espaço onde o filho está longe da mãe, quanto a mãe está longe do filho também, né? Onde a mãe pode se ocupar das suas coisas. E agora, colocar isso tudo junto no mesmo espaço, né? Onde a mãe está tendo que trabalhar também, né? Enquanto o filho também tem que estudar. E que a mãe não seja a professora, e isso é bem difícil de separar agora, porque em alguma medida tem que ser, né? Ainda mais quanto menor a criança e menos autonomia com a aprendizagem tem, mais ajuda. Né? E aí a gente entra naquele impasse, né, da mãe e da mulher, daí pensando no materno, a Rapunzel traz, e também os outros contos de fada, né, traz assim, a imagem da fada madrinha, né, que é aquela que faz todas as coisas, que realiza todos os desejos, né, e a imagem da bruxa má, né, que ou é a madrasta, nenhuma delas é mãe, né, não tem mãe ali na história, né, ou é a fada madrinha, que é aquela que vai fazer tudo, ou é a bruxa malvada, madrasta, né, que é aquela que coloca limite, que é aquela que no conto maltrata, né, mas o quanto a gente, essa mãe real, né, porque todas essas são idealizadas, né, tanto positivamente quanto negativamente, e o quanto que a mãe real é isso embaralhado, é isso enrolado, é isso misturado, né, e poder se apropriar disso. E quantas vezes a gente pensa, não, mas coitadinho, né, ou se eu fizer isso, não, porque vai ser difícil para ele, a gente vai tentando impedir, né, os sofrimentos. Então, adequar isso do ideal e do possível, né? Também isso tanto no home office como no homeschool hoje, né? O que é possível, o melhor possível, né? Porque se a gente ficar trabalhando no ideal, né? No nosso imaginário, que queria que a tarefa ficasse 100% e que o nosso trabalho fique 100% também, bom, muitas vezes a gente vai trabalhar para isso. Mas em algum momento, falhas vão surgir. Né? E a gente é falho, né? A mulher, ela é falha. E aí a gente pode abordar o cabelo da Rapunzel, né? As suas longas tranças, as suas longas madeixas, né? Isso fala de potência, né? A gente pode dizer que o cabelo é um objeto fálico, né? Fálico no sentido de que é a força, né? O Sansão tem a força nos cabelos, né? Para a mulher também, né? A beleza do cabelo, todas as princesas lá, elas cuidam, né? São cabelos maravilhosos. Mas o que a gente vai pensar disso é isso, da potência, da beleza, do que é possível e também da impotência, né? Porque é sempre um jogo. Então, a mulher e a mãe, e como profissional também, a gente pode muitas coisas, né? E cada vez as nossas possibilidades se ampliam, não sem custos e não sem muito trabalho, né? Sem muita luta. Mas a gente não pode tudo, né? Não se pode tudo. Nem esse filho pode realizar o nosso desejo de perfeição, né? De que seja uma criança perfeita, e perfeita, cada um vai ter a sua imagem, e nem nós vamos corresponder a essa imagem que a gente cria de perfeição, né? E se a gente fica nos extremos disso, né? Ou a gente vai ficar insatisfeita, ou vai ficar imobilizada, né? Ou não vai conseguir. A Rapunzel usa lá, então, o seu cabelo do jeito que dá, né? Para acessar um mundo, para trazer as pessoas para junto dela, né? Mas algumas coisas ela não pôde fazer, né? Nem tudo ela podia fazer. Ela precisava de outros também, né? Sair da torre, ela não saiu sozinha. Talvez pudesse, né? Talvez pudesse, se pensasse, elaborasse de uma outra forma. Naquele momento não podia. E muitas vezes a gente não vai poder também. Às vezes a gente vai poder em um outro momento, às vezes a gente vai poder com a ajuda de alguém, né? Então é importante a gente aceitar, né, as nossas limitações também. Sim. E uma das coisas que eu registrei, vou dizer de novo o tempo, só pra gente não se perder, tá? Faltam 10 minutinhos.
E acho que tem uma pergunta bem bacana que duas seguidoras colocaram a respeito da câmera, que a gente pode pensar dos alunos, né, não estarem querendo abrir a câmera, né, na questão das aulas, né, no homeschool. Acho que a gente tem várias, acho que depende muito da faixa etária, talvez, para a gente pensar assim essa questão. Só para pegar um pouquinho dessa questão do cabelo, né? O Fadas no Divã também vai fazer uma relação de que as tranças da Rapunzel poderiam ser relacionados ao cordão umbilical, né? Que ligava ela ainda à mãe fortemente, né? E nas cenas do filme do Enrolados, era o momento em que a mãe se rejuvenescia quando ela penteava os cabelos, né, da Rapunzel, porque eles tinham esse poder. E aí também no Fadas no Divã eles vão colocar, né, que quando perde, né, quando há essa ruptura, então, quando se corta esse cabelo, se abre a possibilidade para uma nova versão, para uma nova vida, para um novo momento da vida, né? E tantas vezes a gente escuta, né, que às vezes nós estamos em algum momento da nossa vida que as coisas não estão muito bem, que a gente quer dar uma guinada, que a gente precisa estar se reinventando e se modificando. A mulher vai lá e pinta o cabelo, vai lá e corta o cabelo, né? Na primeira live eu tava com os meus cabelos enormes e agora eu apareço com o cabelo bem curto. Eu fiz uma doação do meu cabelo para uma ONG que se chama Cabelaço, para fazer perucas, então, para o Instituto do Câncer, né? E fica aí a dica, então, já que muitas de nós estamos com os cabelos longos, então que a gente utilize ele dessa forma, né? Então, acho que o cabelo representa muito, sim, do universo feminino e daquilo que nos está presente naquele momento da nossa vida, né? E como é importante quando uma mulher reconhece no nosso cabelo, né? Como é importante quando uma mulher diz assim, que bonito o teu cabelo, ai, olha só, onde é que tu fez as tuas luzes, ou ai, como é que ficou bonita essa cor, né? Esse corte tá legal. Como isso mexe com a gente e é importante quando alguém reconhece esse nosso feminino, né? Então, acho que fica pra gente pensar. Deixa eu ver aqui, temos 8 minutinhos. Voltamos ao assunto das câmeras. Isso, da tela, né? A gente tem, até pode fazer uma live só sobre isso, né? A questão das telas, né? Tem toda uma discussão que se fazia já anterior à pandemia, né? Das intoxicações eletrônicas. Tem muito a ver, assim, isso de liga ou não liga, aparece ou não aparece, né? Ao mesmo tempo que tem, por parte de alguns, um exibicionismo, né? Das selfies, enfim. Tem também isso de se recolher, né? De não querer aparecer. Tem a ver com a idade da criança, tem a ver com o momento também, e tem a ver com esse excesso, né? É um excesso de presença, né? Tá tudo invisível, né? Para as crianças também, elas não têm momento de privacidade, nem nós adultos, né? Não temos dentro da própria casa. Então, isso de aparecer na tela, aparecer para outros, também tem isso, né? Bom, a pessoa tá lá dentro da sua casa, e isso é uma invasão, sim. Né? É diferente quando a gente está aqui e se dispõe, né? Então eu preparo o meu ambiente, tu prepara, né? É claro que para as aulas também tem uma preparação, mas não era assim, né? É uma novidade, não era assim. A gente saía, né? As crianças saíam de casa para ir à escola, o ambiente era da escola. Agora é a escola que vem para dentro, né? Isso é invasivo. E bom, aí cada um vai lidar de uma maneira com isso, conforme a idade da criança, conforme o que ela está vivenciando, conforme está a situação em casa também, né? E a gente tem vários pontos para abordar. Tem os adolescentes matando aula, tem adultos também, né? Então fecha a câmera, desliga, né? Desliga o microfone, abre 3 ou 4 reuniões, adultos estão fazendo, né? 3 ou 4 reuniões, e parece que eu estou em todos os lugares, e na verdade não estou em lugar nenhum, né? Então a gente vai ter efeitos disso, sim. E talvez algumas coisas a gente consegue observar agora, outros vão ser a posteriori, que vai poder se analisar, né, e ver o que é que aconteceu. Mas tem um efeito aí, tem uma condição diferente. Sim. Acho que fica então, né, Suzy, para a gente pensar, assim, um outro momento para a gente estar falando só sobre o homeschool, né? Teríamos muitas coisas e acho que as pessoas têm muitas perguntas também, que a gente também está construindo essa análise, esse conhecimento, né?
em nível de pesquisa também, a gente está vendo, assim, chegar algumas informações, enfim, né? Principalmente de outros países que já a pandemia já está dando uma diminuída, né? Acho que a gente aproveita esses minutinhos finais, 5 minutinhos nós temos, né? Quero só retomar a pergunta que eu tinha lançado no começo, né? Do que seria uma mulher desenrolada, né? A minha construção, então, era como mais ou menos eu falei na metade da live, né? Como eu pensei, assim, numa mola, né? Que impulsiona e que, se a gente for fazer uma relação com uma das descrições do processo de desenvolvimento humano, ela é um espiral, né? Ela é em espiral esse desenvolvimento humano, e esse espiral ele vai subindo, né? Ele vem do mais simples para o mais complexo, e ele também cresce tanto então na vertical como na horizontal, né? Ele é um espiral que ele vai ficando mais largo, mais gordinho, né? E isso é em decorrência disso, de ser do mais simples para o mais complexo, né? De ir indo processualmente, etapa por etapa, né? Então, acho que quando a gente acompanha esse desenvolvimento humano, pensando num impulso, né? Que a gente, enquanto relação, interação, pode fazer nessas relações com as pessoas, então pensando nos nossos filhos, pensando nos nossos colegas de trabalho, pensando nas nossas profissões, é isso que uma mulher desenrolada, né, pode estar se constituindo, né, do seu processo mais simples para o seu processo mais complexo, tendo nas relações esse impulso, né, e que a gente tenha umas às outras para estar desenrolando. E se a gente precisar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais nessa volta desse desenvolvimento aí, não tem problema nenhum, ele é processual, né? Então, acho que a gente pensando por aí foi o que para mim me veio, né? Uhum. Eu fico pensando também nisso que vai e volta, né? E aí a gente pode pensar no processo terapêutico, no nosso processo de autoconhecimento também, que as coisas passam por dentro de nós, né? Elas adentram e elas vão para fora nas relações e elas voltam. E isso vai desenrolando também, né? Porque a gente precisa processar. E o quanto desse desenrolar é também tecer algo, né, com todos esses fios, né, que muitas vezes ficam emaranhados, quando a gente às vezes puxa mais às vezes tem que soltar também, às vezes tem nó para desatar, às vezes tem que dar distância para poder tecer algo que tenha sentido, e que principalmente tenha sentido para cada uma, né, porque a gente tem muitas imposições sociais, né, a respeito do feminino, a respeito da maternidade, a respeito das mulheres que trabalham, né, isso a gente pode abordar melhor também no outro momento, então que isso faça sentido para nós. O desenrolar, ele é muito mais quando a gente desenrola internamente todas essas nossas questões confusas, emaranhadas, a gente vai desenrolando a vida com mais destreza, né, ou não caindo tanto em armadilha, ou não permanecendo tanto nelas, ou não se enrolando tanto a ponto de cair e não conseguir levantar, né, então é sempre um processo dentro e fora. Exato. Gente, agradecemos muito a participação de vocês, 1 minuto só para a gente terminar. Fiquem conosco aí, sigam a gente, né, sigam nos apoiando e nos dizendo o que tá faltando aí, o que tá enrolado aí, né? Se quiserem entrar pro nosso grupo do WhatsApp, entrem lá na nossa bio, né, Suzy? Isso. E a gente vai estar fazendo a divulgação em breve, então, do jogo, do puxador de conversa. Suzy, vou deixar tu te despedir, então, e daí eu vou encerrar. Tá bem. Agradeço a companhia de todo mundo, né? Nesse processo a gente precisa contar com os outros, porque senão o nosso desamparo é muito grande. Então a gente está aqui, né? A gente conta também com a participação em outros momentos, com a colaboração de vocês é bem importante para nós. Seguimos então. Beijo, Rê, beijo todo mundo. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau, Su. Até, tchau. Tchau, tchau.